Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Olá, muito boa tarde, bem-vinda ao Band Mulher dessa terça-feira. Hoje, 12 de agosto, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E hoje é meu dia também, viu? Não é meu aniversário não, mas é Dia Nacional da Juventude. É seu dia também, Pete? Dia da Juventude? E é também dia de falar sobre saúde aqui no Band Mulher. Você sabia que alguns medicamentos podem causar movimentos involuntários que muitas vezes começam de forma quase imperceptível, mas podem deixar sequelas permanentes? Pois é, nós vamos entender o que é discinesia tardia, como identificar os primeiros sinais e quais os tratamentos disponíveis na entrevista de hoje com um especialista, viu? E também vamos, mesmo sem apresentar sintomas, olha só, mesmo sem apresentar sintomas, o colesterol alto pode ser um dos principais vilões da saúde cardiovascular. E no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, a gente vai falar sobre isso. Então, bora começar o programa de hoje? Roda! E lembrando que você pode acompanhar a gente pela internet também, viu? Precisa sair? Então leva a loira no celular com você. O canal do YouTube é Band Triângulo 1. O nosso Instagram, também que já aparece aí na telinha, o pessoal vai colocar @BandMulherTriângulo. E você pode mandar também seu elogio, reclamação, um abraço, um beijo no Band Zap, que é o 996816300. Gente, agora olha só essa informação. Em 2014, uma lei proibiu castigos físicos em crianças no país como método disciplinar. Só que ainda hoje, quase 30% das pessoas que cuidam de menores de até 8 anos admitem recorrer a isso. Vamos ver na reportagem. É uma fase linda, cheia de descobrimentos, mas também de exigências. O choro vem fácil, a birra é frequente. O desejo de querer tudo na hora, jeito de lidar com o não. É um teste de paciência deles e da gente. Educar um filho é um desafio. Quando dizer não, negociar, quando ceder, é uma lista longa de dúvidas. Para Mayfer, mãe de primeira viagem do Cauã, uma jornada que está só começando. Quando ele fica bastante agitado, que ele começa a chorar, se jogar, eu pego ele no colo, tento baixar as luzes, baixo o som, e aí assim ele vai se acalmando. Eu nunca bati nele. Eu acredito que bater e gritar são duas coisas que não adiantam. Porque quanto mais a gente grita, menos a criança escuta. Há mais de 10 anos, a lei proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes. Mas nem todo mundo respeita. Um levantamento nacional que fez um raio-x da infância, do 0 aos 6 anos de idade, mostrou que quase 30% dos cuidadores admitem palmadas para educar. Na lista também aparecem beliscões e apertos. Um detalhe, 13% disseram que fazem isso sempre. Gritos e brigas ainda são comuns em lares brasileiros. Essa pedagoga explica que o hábito vem porque fomos criados assim, mas diz que a nova geração não tem que passar por isso. A palmada, ela inibe o senso de compreensão da criança. Ela vai acionar o medo, vai acionar a reatividade, mas não vai acionar através da qualidade da relação que a criança compreenda os porquês das coisas, né? Ela vai talvez parar de fazer, mas ela vai continuar repetindo. Qual o segredo, então? Se chama conexão com o diálogo e acolhimento. Da criança sentir que ela é amada e que ela não deixa de ser importante, mesmo no pior momento em que ela está se sentindo. Definitivamente esse é um comportamento que a gente não deve repetir, né? Agora, olha que interessante recadinho para os amigos de Araxá. O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, lá na cidade, atende pessoas em sofrimento psíquico decorrente do uso de drogas e transtornos, como compulsão por jogos e também pornografia. O César Campos tem as informações. O CAPS-AD funciona de segunda a sexta-feira, com admissão das 7h30 às 11 horas da manhã,
sem necessidade de agendamento ou encaminhamento médico. O serviço oferece acolhimento, escuta e elaboração de planos de cuidado individualizados. A equipe multidisciplinar é formada por psiquiatras, farmacêuticos, serviço social, enfermagem, psicologia e terapia ocupacional. São realizadas oficinas terapêuticas, grupos de atividades externas e busca ativa de pacientes em crise. O CAPS-AD prioriza o cuidado em liberdade, sem internação e também atende aos familiares. A unidade fica na rua Presidente Olegário Maciel, número 612, no centro de Araxá. A população pode procurar o CAPS diretamente ou buscar orientação nas unidades básicas de saúde. Muito obrigada pelas informações, César Campos. Agora, gente, sabem aquelas tirinhas para aferir glicemia? Pois é, eu sei bem, eu tenho pai diabético em casa. A Prefeitura de Uberaba adquiriu 810 mil tiras dessas através de um processo licitatório. É que lá na cidade, cerca de 4 mil pacientes, entre portadores de diabetes tipo 1 e gestantes, utilizam regularmente o insumo. E essa aquisição garante a continuidade do monitoramento e controle da doença das pessoas cadastradas na rede municipal ou que buscam as unidades básicas de saúde. A entrega dos itens deverá ser efetuada em até 5 dias, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, lá da cidade de Uberaba. E agora a gente traz uma matéria com dados que eu confesso que me preocupou bastante, viu? Casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos vêm aumentando e muito. E as causas estão ligadas principalmente ao estilo de vida. Olha só. A Paola se emociona ao lembrar do período mais difícil que viveu. A fisioterapeuta tinha 38 anos, uma bebê de 2 anos e estava grávida quando descobriu câncer de mama. Eu precisava encarar a vida e viver naquele momento presente e fazer com que a minha filha, soubesse que eu estava ali lutando por ela. O parto foi induzido e a bebê nasceu prematura para a Paola continuar a quimioterapia. 3 anos depois do tratamento, a doença está em remissão. O câncer hoje não é mais uma sentença de morte. É uma doença a qual a gente tem que enfrentá-la como se fosse uma diabetes, como se fosse qualquer outro tipo de doença crônica. O levantamento mostrou que nos últimos 30 anos houve um aumento de quase 80% no número de novos casos de câncer, especialmente em pessoas com menos de 50 anos. O estudo analisou 29 tipos da doença em 204 países. Segundo a pesquisa, o mais comum em pessoas até 50 anos é o câncer de mama, seguido do colo retal, de próstata, de tireoide e de colo do útero. O que a gente tem visto é a mudança na sociedade. As pessoas com hábitos cada vez mais sedentários, com ingesta de alimentos de pior qualidade. Praticar atividade física é super importante. A alimentação saudável com frutas, legumes, fibras. Não fumar de jeito nenhum. Muitas pessoas não fazem exames por ter medo de ir achar alguma coisa, mas quem procura acha, quem acha vence. Meu diretor está falando aqui, que eu já assustei demais com tantas matérias, mas é isso, informação é a chave do negócio. Vocês viram aí, né? Tem que mudar também o estilo de vida, viu, meu diretor? Então não é para assustar, não, é só para dar informação e realmente a gente cuidar da saúde. A gente vai falar muito ainda sobre saúde aqui no Band Mulher dessa terça-feira, mas agora eu tenho um recadinho bacana e leve, viu? Sabe aquele sonho de transformar a sua casa, de deixar cada ambiente do seu jeitinho? Pois é, na RC Distribuidora eles levam a sério isso e transformam esse sonho em realidade. Então fica a minha dica, passe na RC Distribuidora, porque por lá tem olha só, porcelanato extra retificado acetinado 20 por 121, R$ 66,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado 92 por 92, R$ 79,90 o metro quadrado. E tem mais, além de toda essa qualidade, a condição de pagamento é pensada em você. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidoras de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. E agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui do Band Mulher dessa terça-feira. Na volta tem o quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Não sai daí.
Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Quer mais sofisticação? Isso é RC Distribuidora. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 68,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Torneira Selite lavatório, R$ 199,99. RC, construindo sonhos. Qual sua dica de economia? Fazer compras no Leal, é claro. Aceio músculo R$ 28,98. Leite Bonolate R$ 3,99. Cebola, beterraba ou moranga vermelha R$ 1,29. Batata e chuchu quilo ou alho 100 gramas R$ 1,98. Filé de frango Seara R$ 18,95. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida. Band Mulher de volta. Você sabia que o colesterol é uma substância essencial para o funcionamento do nosso corpo? Pois é, acontece que quando ela está acima, em níveis elevados, pode se tornar um fator de risco para doenças cardiovasculares como infarto e AVC, que representam a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E muitas vezes o colesterol alto não apresenta sintomas, o que torna o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico fundamentais para a prevenção. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista intensivista. Bem-vindo, Dr. Marcos. Prazer ter o senhor por aqui. Agradeço o convite. Fico à disposição para tratar desse assunto que é tão relevante. Relevante e muito comum, né? São muitas pessoas que estão com esse problema e, como eu disse ali, às vezes nem sabem, né, doutor? Na maioria das vezes não sabem. Porque é o contrário, por exemplo, de hipertensão arterial, pressão alta, que é um outro problema extremamente relevante e muito prevalente na população. O hipertenso eventualmente tem sintomas. Ele tem uma dor de cabeça, ele tem uma dor no fundo dos olhos, embora isso não seja tão frequente quanto se imagina. Há muito hipertenso assintomático andando por aí sem saber que é hipertenso. Daí a importância tão significativa de que você tenha uma visita ao seu médico pelo menos uma vez ao ano e tudo. Agora, colesterol elevado, ele não traz sintoma nenhum. Ninguém tem sintoma por ter colesterol elevado. Você vai ter eventualmente problemas derivados do teu colesterol está aumentado. Por exemplo, problemas cardiovasculares, do tipo infarto, angina do peito, AVC, coisas que você já citou. Então, por isso, tão importante que a gente entenda a necessidade de controle, não somente preventivo, como daqueles que precisam efetivamente de tratamento, que esse tratamento seja feito de forma correta e permanente. Perfeito. Agora vamos voltar um pouquinho, né? O que é o colesterol? O que é o colesterol? Às vezes as pessoas falam, não, eu tô com colesterol alto, ouve falar colesterol já, né? Mas é algo que, inclusive, precisa ter no nosso organismo, né? Isso é muito importante que a gente enfoque bem detalhadamente. O colesterol é uma gordura existente no nosso organismo. 70% dele é sintetizado no nosso fígado, ou seja, independe de condições relacionadas à alimentação, à dieta. Claro que a alimentação, dieta, atividade física são importantes para o metabolizar desse colesterol, mas ele existe e ele é fundamental para que a gente faça, inclusive, síntese de uma série de hormônios e vitaminas no nosso organismo. Então, nós precisamos ter colesterol, mas as doses que nós precisamos de colesterol são muito menores do que o que efetivamente muitas vezes nós temos. E aí seria a diferença do colesterol bom e o ruim? O ruim seria o excesso? Não, na verdade, o que é colesterol bom e colesterol ruim? Nós temos algumas partículas que formam o colesterol. O colesterol, nós medimos ele no nosso sangue através de uma dosagem de colesterol total e a
partículas desse colesterol que são dosadas também. Dentre essas partículas existem as partículas chamadas de LDL, que é o chamado colesterol ruim, o VLDL, muito ligado também à presença de triglicerídeos aumentados, que também é uma partícula de colesterol ruim, e o HDL, que são as partículas maiores de colesterol, que é o chamado colesterol bom. Esse colesterol ajuda, inclusive, na limpeza das artérias. Ao contrário do LDL, que provoca a formação de placas de gordura dentro de artérias das coronárias, ou das carótidas, ou dos vasos cerebrais, o HDL ajuda na limpeza desses vasos. Perfeito. Agora, o que causa, né? O que gera no organismo esse colesterol ruim? Muito boa pergunta também, isso é muito importante a gente enfocar. Como eu tinha falado anteriormente, 70% do colesterol que nós temos, ele é um colesterol que nós mesmos produzimos, através do nosso fígado. São mecanismos normais, metabólicos do nosso organismo. Porém, coisas que infelizmente as sociedades modernas cada vez fazem menos, contribuem para que esse colesterol aumente. O fato de estar muito tempo sentado, sedentário, pouca atividade física, alimentação ultraprocessada, carência de fibras na alimentação, pouca atividade física, tudo isso contribui para que a gente tenha aumento dos níveis de colesterol e, principalmente, aumento dos níveis de colesterol ruim. Hábitos saudáveis, como, por exemplo, atividade física, uso de fibras, podem, inclusive, ajudar a aumentar os níveis de colesterol bom, do chamado colesterol HDL. Quanto melhor você tem uma alimentação com muita fibra, pouca gordura e principalmente bastante atividade física, maior a chance que você tenha um nível de colesterol HDL, ou chamado colesterol bom, num nível bastante satisfatório. Perfeito, extremamente explicativo. Mas, doutor, como é que eu vou saber, então, que o meu colesterol, a quantidade, né, do meu colesterol bom e ruim no meu organismo está ok, já que ele não dá sinal algum? Excelente, isso é muito importante. Existem classificações entre as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que não tem um histórico familiar de doença cardiovascular, ou seja, não é hipertenso, não é diabético. Essa pessoa é considerada uma pessoa de baixo risco. Se essa pessoa tiver um colesterol total até 240, esse nível estará dentro de uma chamada normalidade. Mas se ela já é uma pessoa chamada de risco médio, ou seja, eu tenho um parente, ou eu estou acima do peso, eu sou hipertenso, eu tenho um risco, então, pelo menos médio, esse meu colesterol deverá estar abaixo de 200. A mesma coisa se eu sou chamado paciente de alto risco, eu, além de diabético, sou hipertenso e uso medicações. Preciso desse colesterol ainda menor e, inclusive, os níveis de colesterol ruim. Colesterol LDL precisa estar ainda menor. E aquelas pessoas chamadas de muito alto risco, por exemplo, pacientes que já tenham tido infarto, já tenham tido AVC, já tenham precisado fazer cirurgias de ponte safena, já tenham feito angioplastias com colocação de stent. Esses são pacientes considerados de muito alto risco. Nesses, o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que nas pessoas, por exemplo, de risco normal, poderia ser até 130, o dele tem que ser abaixo de 50. Então, esses níveis, inclusive, nessas pessoas de muito alto risco, praticamente não há condição de que eu consiga manter esses níveis somente com mudanças de hábito de vida, que são fundamentais. Sim. Como a gente já conversou, atividade física é indispensável, alimentação regrada, com pouca gordura saturada, com muita fibra, com muitos legumes, verduras e frutas é indispensável. Reduzir a quantidade de carboidratos, principalmente carboidratos pouco saudáveis, como, por exemplo, massas, pães, bolos, somente sem
e principalmente em grandes quantidades, devem ser evitados. Mas nessa categoria de pessoas que precisam de níveis de colesterol LDL muito mais baixos, nessas, obrigatoriamente, a gente precisa utilização de medicamentos mesmo, porque é radicalmente impossível a gente conseguir chegar a esses níveis sem auxílio medicamentoso. Certo. Então é importante, quando pegar ali o exame, não tentar fazer esse entendimento sozinho. Precisa levar para um especialista, porque é todo um contexto, né? E qual a periodicidade, então, de fazer esses exames? Se você é uma pessoa que não tem fatores de risco, ou seja, você está considerado nesses pacientes de baixo risco, você fazer isso no seu exame periódico, na sua empresa, é mais do que satisfatório. Agora, se você já faz um acompanhamento médico, eventualmente se você já faz uso, inclusive, de algum tipo de medicação para isso, aí o ideal é que você, pelo menos uma vez ao ano, faça a dosagem e, eventualmente, até se precisa de intervenções medicamentosas e tudo, às vezes até mais de uma vez ao ano, para que a gente tenha a noção de que se realmente está havendo resposta, eventualmente, aos medicamentos utilizados e assim por diante. Agora, doutor, tem algo a ver, é algo relacionado a peso? Quem está obeso, está acima do peso, necessariamente está com colesterol alto? Necessariamente não, certamente, mas o indivíduo que está em sobrepeso ou em níveis já de obesidade terá um risco muito maior de desenvolvimento de dislipidemia, que é o que a gente chama cientificamente o aumento do colesterol, do que aquelas pessoas que mantêm o peso normal. Porém, é muito importante também salientar o seguinte: o fato de você estar magro não te garante níveis adequados de colesterol. Há pacientes, principalmente portadores de doenças familiares, que podem ser magros, ter atividade física adequada, alimentação adequada e ter níveis elevados de colesterol e triglicéridos. Esses pacientes, então, principalmente precisam de utilização, muitas vezes precoce, até em idades até mais baixas, para controle e prevenção de eventos futuros também. O senhor falou de idades mais baixas, tem criança, então, com colesterol alto, é comum? Sim, sim. Não vamos dizer comum, mas principalmente hoje em dia, com o uso cada vez maior de alimentos ultraprocessados, né? E a gente tem que entender que alimentos ultraprocessados sempre terão uma quantidade de gordura saturada muito maior. Então, por isso é tão importante que eles sejam evitados. E por isso tão importante a atividade física regular, por isso tão importante uma alimentação regrada, com legumes, verduras, frutas com casca, para que a gente efetivamente tenha uma vida de prevenção de problemas. E quando eles existirem, que a gente entenda que a necessidade de tratamento, de acompanhamento é permanente. Permanente. Então é a tríade, né? Então, alimentação saudável, exercício físico, acompanhamento médico. Acho que a gente resume bem assim, né? Perfeito. Tem uma nutricionista que fala que não sabe o que levar, o que colocar na lancheira do seu filho. Pensa que é melhor descascar mais e desembalar menos. Pronto, precisa desembalar, muito né? Prudente. Aquelas embalagens cheias de tudo colorido, aquilo ali vai dar ruim, melhor evitar. É verdade, é muito bonito, mas pouco saudável. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço pela a oportunidade, presença. À disposição de vocês sempre. Está sempre convidado para voltar para falar sobre esse assunto e tantos outros. Mas agora eu vou dar um recadinho aqui, antes do nosso intervalo, porque a gente falou sobre colesterol alto, né? Colesterol alto que é silencioso, mas pode trazer consequências sérias para o coração e para a saúde, como a gente acabou de ver com o Dr. Marcos. Só que a boa notícia é que com exames laboratoriais simples é possível identificar e controlar o problema antes que ele cause danos maiores. E no check-up você encontra tecnologia de ponta, equipe especializada e unidades espalhadas para cuidar da sua saúde com agilidade e confiança. Então ligue ou mande o WhatsApp para o número 34 3303 1000. Fácil, 34 3303 1000 e agende seus exames. Check-up, resultados a serviço da vida.
E é isso, mais um breve intervalo aqui no nosso Band Mulher. Na volta a gente fala sobre discenesia tardia. Eu quero saber muito sobre esse distúrbio neurológico, viu? Então fica comigo se você também quer saber, que eu volto já já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Qual sua dica de economia? Fazer compras no Leal, é claro. Aceio músculo 28,98. Leite Bonolate 3,99. Cebola, beterraba ou moranga vermelha 1,29. Batata e chuchu quilo ou alho 100 gramas 1,98. Filé de frango Seara 18,95. Seu sonho, a gente transforma. Vem pra RC Distribuidora. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 79,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Todo rebanho carrega uma história e os avaliados carregam também um propósito. E é na Expo Genética que isso fica ainda mais evidente, porque é no detalhe da genética que nasce o desempenho e o futuro da pecuária. De 15 a 24 de agosto, a maior feira de zebuínos avaliados do país está chegando. Leilões e shoppings, avanços do PMGZ, homenagens, encontros, negócios e a genética no centro de tudo. Não perca, 18ª Expo Genética, transformando genética em lucro. No Teatro SESI Minas, a partir das 18 horas, acontece a tão esperada palestra da psicanalista Andréa Vermont. Aprenda a dizer não. O papel do limite na educação dos filhos. Não deixe para a última hora. Nos vemos lá. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá. Parece shopping, mas é bem diferente. Seu Band Mulher já está de volta e recheado de assuntos sobre saúde. Agora a gente fala sobre a discenesia tardia, que é um distúrbio neurológico que pode surgir de forma silenciosa, mas pode trazer impactos significativos para a qualidade de vida. Caracterizada por movimentos involuntários e repetitivos, principalmente no rosto, língua, lábios ou membros, ela costuma estar associada ao uso prolongado de alguns medicamentos, como os antipsicóticos. E reconhecer os sinais precoces é fundamental para evitar danos permanentes e é justamente para explicar melhor as causas, os riscos, possibilidades de tratamento que nós recebemos agora o Dr. Gustavo Rezende, que é psiquiatra, já está aqui ao meu lado. Bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, porque a informação sempre é importante. Com Nós certeza. temos que estar esclarecendo sobre esse tema, porque a população pode estar identificando e procurando ajuda. Perfeito. Então vamos começar então falando o que é, né? O que é a discenesia tardia? Ela é uma condição, ela é uma doença? Na realidade, ela é um efeito colateral de uso prolongado de antipsicótico. Então, assim, são pacientes que já usam essa medicação devido à sua condição de base. Exemplo, esquizofrenia, ou talvez um transtorno afetivo bipolar, até um quadro depressivo, que a gente usa também os antipsicóticos. E quais são esses sintomas, né? Falei ali, movimentos repetitivos, é como se fosse tique? O diagnóstico diferencial que a gente tem é o tique. Um dos, também tem a coreia. São movimentos involuntários. Ele começa de uma forma lenta e vai se agravando. Principalmente regiões de face, região orofacial aqui, que a pessoa começa a fazer careta, protusão de língua, mastigando, que isso vai piorando com o decorrer do tempo. Por isso é importante essa informação. Porque, como a gente diz, né, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, quando a gente tem noção do que é isso, mesmo que eu não seja o paciente ou eu conheço alguém que esteja iniciando esses movimentos involuntários, repetitivos, né? Eu posso orientar, falar, olha, procura ajuda, tem tratamento. Não é aquele tratamento 100%, né? Porque a gente tem que entender, porque é devido a uma condição intrínseca lá da atuação do sistema nervoso central. Porque eu vou ter um bloqueio de dopamina e com isso, com o decorrer do tempo, vai ter uma hipersensibilidade dos receptores. Então, com isso, a dopamina ela vai ficar mais funcionante. Então, por isso que justifica esses movimentos. E é irreversível isso, na maioria dos casos. Ah, então é irreversível. Assim, tem como tratar, mas voltar 100% é mais difícil. A chance é muito pequena
se for uma coisa mais prolongada de tempo. E isso eu queria entender, está relacionado ao uso contínuo desse tipo de medicamento ou a dose altas também? Os dois, principalmente no início do tratamento. Por isso tem que estar sendo avaliado. A saúde mental, a pessoa tem que dar essa importância, entender do acompanhamento contínuo, não menosprezar a sua patologia. Por isso que é importante, ele sempre está fazendo acompanhamento, que o médico vai observar. Ele também vai estar relatando para o colega, olha, está acontecendo isso. Então, assim, para ter uma abordagem. E está mais relacionado, mais pessoas com idade mais avançada que são acometidas? O uso prolongado é a primeira coisa. Nós temos também a idade avançada, sexo feminino, tem algumas comorbidades clínicas, como o diabetes, uso de drogas, como a cocaína, o álcool também tende a predispor. Paciente que no início do tratamento com antipsicótico, ele teve aquele parkinsonismo induzido pelo fármaco, também é um paciente que a gente tem que estar observando ele. Então, mulher com idade mais avançada. Assim, a gente viu algumas imagens aí, né, que a nossa produção separou. Realmente, aqueles movimentos com a boca, com a língua, né, olha só, a gente consegue ver realmente a face mais retraída, assim. E isso pode ser revertido, ajuda com fisioterapia, doutor? Sim, tem que ter essa abordagem também, dependendo do caso. Existe um medicamento que, acho que em 2017, que já foi liberado nos Estados Unidos, lá pela FDA, que é do tetrabenazina, que a Anvisa já está liberando aqui para o Brasil também, que já daqui a um tempo eu creio que já vai estar sendo usado. Então, além da medicação, essa questão muscular dá para retardar um pouco com a fisioterapia? Eu não vou falar retardar, mas é tentar não piorar aquilo que já vai estar ruim. Porque tem pacientes que ele para com o antipsicótico, ele vai começar a ter o problema. Porque a hipersensibilidade dopaminérgica, se eu tirei algo que bloqueia esse receptor, então ele vai estar mais sensível. Então a dopamina ali vai estar muito estimulada. Então tem caso de paciente que está tomando um medicamento, depois ele retorna com o tratamento, retorna. Isso tem uma chance dele evoluir para discinesia tardia. Por isso é importante a adesão. Sim. Então, a solução nem vai ser parar com esse medicamento? Tende até piorar, dependendo do caso. Só que a gente tem que entender. Qual a motivação de usar antipsicótico? Na maioria dos casos, são pacientes com doença crônica debilitante. No caso, nós temos a esquizofrenia, que ela inicia por volta mais ou menos dos 16, 20 anos de idade. Então, ali eu já vou começar tratamento. E vai ser um tratamento ad eterno. Então, a chance é muito grande de desenvolver. Então, assim, tendo essa informação, nós vamos estar conseguindo não evoluir por esse efeito colateral do tratamento. Agora, o pessoal de casa até entender, né, a gente não alarmar demais, que tipo de medicamento pode causar isso? Antipsicótico, mas antidepressivo também? Quais seriam esses medicamentos? Principalmente os antipsicóticos de primeira geração, que são os mais antigos. Valendo destacar que os medicamentos na psiquiatria surgiram na década de 50 do século passado. Então, até então não existia isso. Então, são os antipsicóticos. Principalmente, tem os de segunda geração, que a chance de evoluir para discinesia é menor, mas pode ocorrer. Hoje, um que a gente usa muito, que a chance é muito menor, é a clozapina. Só que ele tem um efeito metabólico muito grande. Então, assim, é pesos e contrapesos, né? Esses remédios para induzir a sono, esses mais fortes, tarja preta, não necessariamente? Não. Não são esses? Não são esses. São medicamentos que é necessário para o tratamento, principalmente do quadro da esquizofrenia, também da bipolaridade, que são doenças crônicas, mais uma vez, debilitantes, que infelizmente não tem cura. Aí eu posso fazer um adendo aqui que eu acho que é muito importante para isso. Infelizmente, hoje, muita gente não está valorizando a sua saúde, principalmente menosprezando o efeito de uma substância que agora está virando moda, que é o cannabis, a maconha. A maconha, gente, não sei se você já deve estar sabendo, ela pode predispor ou ser um fator externo que vai estimular a esquizofrenia.
Então, jovens, se você está aí achando que é uma coisa natural, cuidado. Se você tiver uma predisposição genética para esquizofrenia, você vai ter uma grande chance de ter discinesia. Porque é uma consequência, porque o tratamento é prolongado e não tem cura. Tanto a esquizofrenia como a discinesia. Certo. E, olha, eu preciso usar esse medicamento, né? Fui diagnosticado com alguma doença que eu preciso usar um antipsicótico, não tem como. E eu sabendo disso, sabendo que eu posso desenvolver uma discinesia, tem como uma forma de prevenir isso, um acompanhamento? É o acompanhamento. É o acompanhamento. É a supervisão. Um exemplo que eu tive de um caso de um paciente que eu relatei para ele, na época do Covid, que ele teve um toque grave, tive que entrar com antipsicótico, depois eu sempre conversando com ele por atendimento por vídeo, porque ele não aceitava sair de casa, eu alertei ele, eu estou observando um movimento diferente na região dos lábios. Aí ele me justificava, não, Gustavo, é porque eu tirei meu aparelho. Eu falei, mas eu quero que o senhor observe, por favor, porque pode ser discinesia. Aí depois de um tempo, falou, Gustavo, é mesmo. Aí eu tive que entrar com medicamento, dei uma controlada, diminuiu de forma significativa, mas falar que ele parou, não. Então é realmente ficar fazendo esse acompanhamento junto ao profissional. Sim, e, de certa forma, talvez mudar o medicamento. Dependendo do tratamento ali, vamos dar um exemplo, que ele começou com um típico, que é os antigos, primeira geração. Você viu que ele começou, então já vamos trocar para um atípico, que tem menos chance, mas também tem chance. E aí é importante, doutor, os familiares, as pessoas em volta estarem atentas a isso também, Sim, né? por isso que hoje nós estamos aqui, conhecimento, informação. Isso é um divisor de águas, porque a pessoa, quando ela conhece, ela tem noção daquilo, ela pode estar informando para o parente ou para o próprio paciente. Perfeito. E o senhor disse que esses sintomas, eles podem ser irreversíveis. Sim, na maioria dos casos. Mas dá para retardar isso? Dá para... A gente tenta atenuar, que é o que a gente vai tentar fazer o máximo. Agora, com essa nova medicação que vai ser liberada daqui a um tempo, creio que talvez vai conseguir até ter um tratamento devido. Mas hoje esse medicamento ainda não é encontrado no SUS, por exemplo? Não. Então, mas já existem outros que dá pra... Porque é um tanto quanto cruel, né? A gente precisa usar a medicação, isso pode acontecer e pode só piorar, né? O que tem que ser feio aqui? Eu quero uma luz no fim do túnel, doutor. Não, sim, a gente tem alguns outros medicamentos que a gente associa, no caso a clozapina, tem a matadina também que a gente pode estar usando. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai usar. Trocar a classe do antipsicótico. Então, assim, até dentro da mesma classe, do segunda geração, tem alguns ali que a gente entende que vai ter menos efeito. Certo. Que a gente chama que é os efeitos extrapiramidais, que é o que causa isso. Porque não é só a discinesia que nós temos por efeito dos antipsicóticos. Nós temos a catisia, nós temos a distonia muscular, nós temos o parkinsonismo induzido por fármacos, tremor, ou piora do tremor já de base. Tem a síndrome neuroléptica maligna, que é uma condição rara e gravíssima também. Mas é por isso que eu sempre vou bater naquela informação importante. Manter o acompanhamento. Se você entende que é uma doença crônica, você não pode fazer o atendimento de qualquer jeito. Sim. Não pode, isso aí é um erro grave. E ficar atento também a esse tipo de repetição, né? Porque às vezes é a perna aqui, não, é ansiedade, está ansioso, isso é normal. Mas não é normal, tem que olhar com cuidado. Eu já tive a oportunidade de ver a discinesia na região orofacial e também de tronco. Olha só. Que pode ocorrer. Então, assim, aí a abordagem tem que ser rápida. É o paciente chegar, eu sempre procuro estar orientando para que, caso aconteça, me avisa rápido. Isso pode também acarretar dificuldade na hora de engolir, causar engasgos, né? Não é uma coisa só mais física. Graves, assim. Além do prejuízo ali que ele vai ter social, porque o cara não vai querer mais sair de casa, porque todo momento está colocando a língua para fora, fica mastigando. E dependendo da gravidade, vai ter dificuldade na deglutição, na mastigação. Sim, não é só uma questão estética, né? Não. Doutor, muito obrigado. Nosso tempo está acabando. Muito obrigada. Seja sempre portas abertas para voltar, para a gente falar mais sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade. Lembrando que informação é o divisor de água, gente.
Procure sempre estar informando. É isso. As redes sociais do doutor apareceram aí, também pode seguir. E ó, dessa forma, então, o nosso Band Mulher dessa terça-feira tá chegando ao fim. Amanhã eu te espero, viu? Às 10 para as 2 da tarde. Amanhã, ó, tem gastronomia, a gente vai falar também sobre agosto dourado. Então, me faça companhia nessa quarta-feira também. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Um beijo e até lá.